Boa tarde. Meu nome é Erickson Crivelli. Eu vim falar aqui sobre a reforma administrativa feita pelo governo Bolsonaro com a extinção do Ministério do Trabalho. Olha, quando eu vinha caminhando aqui para esse ponto do Viaduto Santa Ifigênia, esse ponto histórico de São Paulo, fazendo uma reflexão. Esse talvez seja um dos primeiros atos de formalização de um regime autoritário que está se construindo no Brasil. Pelos seguintes aspectos: o governo Bolsonaro conseguiu, com a extinção do Ministério do Trabalho, desrespeitar a Constituição Federal, que diz que deve haver um equilíbrio entre trabalho e iniciativa privada, e também os tratados internacionais que o Brasil se obrigou internacionalmente de consulta aos atores sociais antes de medidas que afetem as políticas sociais voltadas para o trabalho. Quais são essas questões todas? Toda política voltada do Estado brasileiro para mitigar as diferenças entre capital e trabalho foram destruídas da noite para o dia com a medida provisória que extinguiu o Ministério do Trabalho e transferiu as funções de várias secretarias importantes que definiam combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, a regulamentação da mão de obra estrangeira, portanto, o acesso do migrante ao mercado de trabalho brasileiro. Nós temos uma legislação razoavelmente liberal e acolhedora da imigração, agora está todas essas políticas, mais a formulação de política de emprego, estão desmembradas. Parte das políticas foram para o Ministério da Cidadania, partes das políticas foram para o Ministério da Economia e outras políticas, tantas, foram para o Ministério da Justiça. Entre os fundos milionários, para dizer mais precisamente bilionários, que envolvem as políticas envolviam as políticas do antigo Ministério do Trabalho, nós temos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esses fundos alimentam seguro-desemprego, alimentam o chamado layoffs. O layoffs destina-se a pagamento dos trabalhadores quando há uma redução de produção e o empregador quiser evitar uma dispensa em massa e licenciar os trabalhadores, quem paga vem de ambos os fundos. Alimenta política de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, para as populações de baixa renda e para poder um crédito subsidiado, com juros subsidiados pelo governo federal por esses fundos. Bem, esses fundos hoje estão todos, como todas essas políticas que eu mencionei, estão debaixo do Ministério da Economia, sobretudo na parte dos fundos especificamente, que nós sabemos é totalmente voltado para a economia de mercado. É só verificar o programa que o ministro vem defendendo. Então, portanto, até o ponto que chegou a reforma administrativa do Bolsonaro, anuncia-se uma quebra total das políticas de proteção ao trabalho. Portanto, um descomprometimento com a regra constitucional do artigo 6º da Constituição, que pede equilíbrio entre trabalho e iniciativa privada. Isso está no artigo 6º da Constituição. Então, por esse aspecto, vê-se uma inconstitucionalidade flagrante nessas políticas. E a total ausência do diálogo anterior. Uma medida tomada com essa dimensão, sem ouvir a sociedade, sem cumprir inclusive as regras de consulta social e de diálogo social, já se caracteriza por uma opção autoritária. Então, a primeira medida provisória está marcada profundamente. O que se espera é que o Congresso Nacional, ou os deputados que aí estejam, tenham aprendido com a história do Brasil. Quantos experimentos de cunho autoritário foram barrados ao longo da nossa história, como Plano Collor e outros planos que foram adotados que desrespeitavam essas regras democráticas. Diante dessa situação, o que deve fazer a sociedade civil são os sindicatos se organizarem, as organizações não governamentais que trabalham com essas políticas todas se organizarem imediatamente. E se espera que as centrais sindicais tenham uma mirada, uma olhada mais ampla para o quanto isso afeta todas as políticas sociais e todo o futuro do regime democrático no Brasil. Então, que ouça também as organizações não governamentais, porque política de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, à prostituição, à exploração da prostituição e não respeito do trabalho da prostituta, e uma série de outros direitos, a de igualdade de gênero,
as políticas de combate à discriminação de identidade sexual e uma série de outras políticas que devem ser vigiadas pela sociedade civil. Então, há uma mobilização que vai muito além das organizações sindicais necessárias e para as organizações não governamentais para colocar limites nesse esforço deste governo civil-militar que se empossou e está dizendo ao que veio com a última medida provisória.